Oi, oi! Hoje vou falar sobre inclusão nas escolas. Eu sou a Nayara, sou mãe do Theo de 2 anos, autista nível 2 de suporte, e esse é o canal Mãe Singular. Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar aqui, porque ele vai mexer em feridas que ainda sangram um pouco. Mas eu vou contextualizar vocês para vocês entenderem e eu vou compartilhar o que nós vivemos em uma escola que não foi inclusiva. No ano passado, nós matriculamos o Theo numa escola e foi indicação de uma pessoa conhecida, uma amiga que eu trabalhei durante um período, e ela me deu ótimas recomendações da escola. Era uma escola que seguia a mesma linha de princípios e valores que nós, como família, seguimos. E nós optamos por deixar o Theo nessa escola por sentir confiança, por ser uma indicação. A proposta da escola foi muito boa, a diretora foi muito acolhedora naquele momento. E nós nos sentimos seguros em deixar o Theo lá. E como nós não tínhamos nenhuma experiência anterior, nenhum parâmetro de avaliação, nós pensamos que estava tudo bem, principalmente na questão da adaptação. Ele entrou na escola em fevereiro e em maio ele teve diagnóstico de autismo. Quando nós levamos o diagnóstico do Theo, que foi assinado por uma neurologista infantil, a escola, para nossa surpresa, simplesmente recusou o diagnóstico. A escola falou que o Theo, ele não era autista, que o Theo, ele não se jogava no chão, que ele olhava no olho. E aí eu lembro que nós tivemos uma reunião com a diretora para explicar, a gente estava passando por um momento muito difícil, por um momento de muita dor. E aí, na reunião, estávamos eu, o Wagner e o Theo. E aí a diretora ficava assim, ó, olha só como o Theo não é autista. Theo! Ai, gente, desculpa fazer isso. Ela falava, olha, ele olha. Olha só, ele olha para nós, ele olha nos nossos olhos. Ele atende quando nós chamamos. Ele não é autista. Hoje, para esses médicos, tudo é autismo. O Theo, ele é uma criança super sociável. Ele abraça as tias. Só que até então, nós nunca tivemos a oportunidade de entrar na escola e ver como que o Theo era no âmbito escolar. Nós não sabíamos se ele sentava na mesa com os coleguinhas para fazer as atividades, para brincar, para comer. E era tudo muito assim, diferente. Só que como nós não tínhamos nenhum convívio com o ambiente escolar, nós pensamos que fosse daquela forma. E como foi uma indicação, eu fiquei tranquila de que aquela escola era uma boa escola. Só que é sério, depois do diagnóstico, as coisas ficaram bem complicadas. Primeiro, pelo fato da escola recusar o diagnóstico. E segundo, pelo fato da escola não querer trabalhar em conjunto com a clínica para o desenvolvimento do Theo. Quando ele iniciou as terapias, isso mexeu um pouco no horário escolar. Depois que teve essa quebra nessa rotina da escola, a escola ela não entendia que era muito importante para o Theo fazer as terapias. Eles solicitavam reunião, e aí eu lembro que teve uma reunião que foi a professora do Theo. Aí ela perguntou o que acontecia nas terapias. Daí eu falei, né, como era, quais eram os profissionais. Daí a professora falou, essa terapia aí não presta. Aqui na escola ele faz isso, ele brinca. É melhor você trazer ele para a escola do que você mandar ele para terapia, porque ele faz aqui tudo que ele tá fazendo lá. Só que o problema é que lá você tá se estressando, porque você pega trânsito, porque é longe, e fora que o Theo chega aqui cansado e não quer interagir com as crianças. E aí, gente, era cada absurdo que eu ouvia, e elas falavam muito assim, o Theo é normal. Não, porque o Theo é normal, o Theo não é autista, o Theo é normal. Todas as vezes que eu ouvia isso, era uma faca entrando assim no meu coração. Porque eu tinha um diagnóstico médico de profissionais que estudaram anos, falando que o meu filho tinha um transtorno. E aí eu tinha uma escola que era um ambiente que eu tinha que me sentir segura, porque o meu filho ficava nessa escola todos os dias, e as professoras e a diretora falava isso, então para mim gerava assim, muitas dúvidas, gerava muito desconforto. Todas as vezes que eu ia deixar o Theo pra escola eu tinha crise de ansiedade. Todas as vezes. Porque o Theo chorava muito quando eu ia deixar ele. Elas até falavam assim, né? Ah, não, quando o pai vem deixar, ele não chora. Isso é porque ele é apegado a você. Lembro que as coisas começaram a ir de mal a pior. Em maio, elas fizeram um relatório para neurologista recusando o diagnóstico do Theo.
elas escreveram com todas as letras que não aceitavam o diagnóstico, que não concordava, porque o Theo era uma criança que interagia, que socializava e blá blá blá. E daí, quando foi 2 meses depois que o Theo estava fazendo as terapias e sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar, elas fizeram outro relatório falando que o Theo teve uma regressão. E aquelas palavras me machucavam muito, porque elas colocaram lá que depois que o Theo começou as terapias, ele regrediu no desenvolvimento, ele passou a não brincar mais com os coleguinhas, ele passou a não comer sozinho, porque até então elas falavam que ele comia sozinho na escola. Então foi uma série de coisas que foi me deixando ainda mais machucada. E eu não sentia que a escola me entendia. Eu pedia para a escola colocar a rotina do Theo, colocar o que ele fez, colocar o que ele aprendeu, colocar na agenda quais foram os horários que ele dormiu, porque nós temos muitos problemas com o sono do Theo até hoje. Nós passamos por uma luta muito grande na relação do sono com ele, porque é muito difícil. Então eu pedia para a escola ser transparente com relação ao sono, qual foi o horário que ele dormiu, qual foi o horário que ele acordou, e não tinha essa transparência. A minha briga com a escola sempre foi essa questão deles serem claros com relação ao que o meu filho fazia lá. Eu queria saber o que acontecia na escola, o que ele aprendia, o que ele comia, e nunca era muito esclarecido para mim. As informações, elas não eram objetivas, elas não me deixavam segura. E eu sempre estava cobrando porque eu via que isso era o meu direito, meu filho estava lá, eu pagava para ele estar lá porque era uma escola particular e eu exigia que a escola fosse transparente comigo nas informações. E a gente sempre tinha desconforto, sempre tinha problemas. Eu e a diretora brigamos algumas vezes. E aí algumas pessoas me perguntam por que eu não tirei o Theo da escola quando eu me senti desconfortável. Porque eu e o meu marido, nós temos um combinado de fazer as coisas com o Theo em conjunto. Então, ele não concordava de tirar o Theo da escola naquele momento, porque a gente já tinha entrado em agosto, então nós íamos quebrar aí, né, o ano do Theo, ia ter que iniciar numa nova escola, assim, no finalzinho do ano. Só que tudo na escola era difícil. A relação da escola com a clínica era difícil. A escola não queria agendar a reunião com a clínica para entender o que estava sendo feito, para eles terem uma conexão e uma sinergia, para estimular mais o Theo e para ter objetivos em conjunto. Eles não queriam, eles simplesmente achavam que a clínica queria interferir no ensino que eles tinham lá. E assim, foram longos meses de sofrimento para mim. Eu sofri muito nessa escola, foram muitas coisas que eu ouvi. É uma escola que não é inclusiva de forma alguma. E o ápice, e pra fazer um desfecho, né, nessa história, pra entrar numa coisa boa aqui, o ápice pra mim foi um dia que eu reclamei com a diretora sobre alguns horários que eles me passaram, do Theo, né, de horário de entrada, de horário de dormir, de acordar. Então eu reclamei que não tava na agenda o horário que ele dormia, porque eu sempre reclamava. Então eu reclamei mais uma vez, falei, olha, vocês não colocaram, eu quero saber, porque a gente tá com problema. Naquela época a neurologista já tinha passado um medicamento pro Theo dormir, então eu só consegui incluir o medicamento caso a rotina dele tivesse bem ajustada. Então eu briguei nessa última vez, e isso era finalzinho de novembro. Eu fui lá mais uma vez, briguei e tal. Daí a diretora mandou vários áudios se justificando, querendo justificar o injustificável. E aí, no desfecho dos áudios, ela mandou assim: eu tô vendo que a escola não tá de acordo com o que você procura, então eu acho melhor você procurar outro lugar. Ela me convidou a me retirar. Gente, isso já era algo que estava no meu coração, mas a diretora falou com todas as palavras para eu me retirar. Falou isso porque ela não estava aberta a estudar sobre autismo, ela não estava aberta a ser uma escola que inclui crianças neurodivergentes, ela não estava aberta a abraçar o meu filho com o transtorno que ele tem, ela não estava aberta a envolver o Theo com outras crianças. E nesse meio tempo eu comecei a observar as fotos que elas mandavam, os vídeos que elas postavam nos status e nas redes sociais. O Theo, ele não ficava com as outras crianças, ele sempre estava no colo de uma tia. Então, se tinha um cineminha lá, uma contação de história, alguma coisa, e elas postavam na rede social e eu vi o Theo, ele estava no colo da tia. As crianças estavam lá juntas, brincando, interagindo, e o Theo no colo da tia. Então, elas não estavam interessadas em fazer o Theo socializar com as crianças. Eu cheguei à conclusão de que elas só queriam o meu dinheiro. E isso foi péssimo, porque
Pra mim é como se elas vissem o Theo como um número. E, assim, isso dói até hoje falar. Eu cheguei a pensar em processar a escola. Eu digo que isso é algo que tá no meu coração até hoje. E eu peço pra Deus tirar isso do meu coração, porque todas as vezes que nós passamos perto da escola, o Theo chora. É bizarro. Tem um final de semana que o Wagner foi lá pro bairro que nós morávamos e ele passou perto da escola. Quando ele entrou na rua, que era o caminho que ele fazia para chegar na escola, o menino começou a chorar. Então isso faz eu me perguntar, o que acontecia nessa escola pro meu filho ficar assim? Agora eu vou contar para vocês como tem sido a minha experiência numa escola que inclui, que abraça, que acolhe. Desde o primeiro momento que eu fui visitar a escola atual do Theo, eu senti paz no meu coração. E eu entrei na escola, já comecei a chorar, porque eu senti que aquele lugar ia abraçar o meu filho com as diferenças que ele tem. Quando a diretora da escola conversou comigo, ela não me levou para um escritório. Ela conversou comigo ali no pátio, na hora do almoço. O pau torando, as crianças correndo de um lado para o outro. Aí eu vi várias crianças autistas correndo com as outras crianças. E aquilo, assim, já me deixou perplexa, porque a diretora conversou comigo naquele ambiente, ali no meio do pátio, sem enfeitar nada, sem maquiar nada. E no primeiro momento eu fiquei assim, caramba, olha a vida real. Isso é bom porque eu vi a rotina da escola acontecendo, funcionando. A diretora me contou do propósito que ela tinha, do propósito que Deus colocou no coração dela em abraçar as crianças autistas, porque muitas escolas não fazem isso. E nós iniciamos a adaptação. Como na outra escola nós não tínhamos passado por nenhum processo de adaptação, porque não teve, eu não sabia como seria, e pra mim ia ser um parto, pra mim o Theo ia chorar o ano inteiro. Nos primeiros dias ele sim chorou, eu fiquei com ele lá, só que foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito no tempo do Theo, foi tudo muito gentil. Então, nos primeiros dias eu fiquei com ele lá, depois eu fui saindo de forma gradual, até ele ficar de forma integral na escola, integral que eu falo no período que ele ficaria. E hoje, quando eu chego na escola com o Theo, a gente vai chegando na rua, eu já falo, filho, tá chegando na sua escola. Ele já fica feliz. Ele sai do carro, ele vai andando até o portão. Quando chega, ele entra, ele olha pra mim. Ele ainda não me dá tchau, né? Porque ele ainda não sabe. Mas ele olha pra mim tranquilo e ele entra com a tia. É uma experiência totalmente diferente do que eu vivi lá atrás. Fora o fato do Theo gostar de estar na escola e ser leve para nós, para ele, a escola ela me deixa segura do que está acontecendo. A escola tem um aplicativo e lá tem todas as informações que acontecem com meu filho. Se ele dormiu, se ele não dormiu, se ele comeu, se ele não comeu, qual foi a atividade que ele fez. A diretora todos os dias manda alguma mensagem, algum texto, falando de algo que está acontecendo da escola, falando de alguma ação. A professora do Theo todos os dias manda quais foram as atividades trabalhadas em sala, elas mandam vídeo, elas mandam foto, isso todos os dias. Elas colocam no aplicativo e eu tenho a segurança de saber o que acontece com meu filho. Fora nas reuniões de pais. As reuniões de pais que acontecem na escola, a diretora fala de inclusão com os pais neurotípicos. Ela fala que os pais neurotípicos precisam ensinar as suas crianças a abraçar os neurodivergentes. E assim, é uma escola que ensina a inclusão, totalmente diferente do que eu vivi lá atrás. E quando eu estava nesse processo de procurar escola para o Theo, eu bati em algumas portas e a resposta que eu ouvi em algumas escolas foi assim: aqui não aceitamos crianças autistas. Gente, eu ouvi isso. E isso doeu no meu coração, porque eu fui ensinada a não fazer acepção de pessoas. E foi isso que eu vivi em algumas escolas aqui no meu bairro, de que não aceitam crianças autistas. Quando eu tentei colocar o meu filho na rede pública, na escola, na creche pública, eu ouvi que o diagnóstico do meu filho seria sujeito a uma análise. Oi? O diagnóstico do meu filho vai ir para uma análise, para a escola analisar se vai aceitar ele. Gente, ele é uma criança. Ele precisa estudar, ele precisa socializar com outras crianças. E eu ouvi alguns lugares falando que não aceita o meu filho. Isso doeu no meu coração. E a minha experiência com a escola antiga do Theo trouxe para mim uma ferida muito grande. Eu sou uma pessoa espiritual, então eu acredito que eu não posso carregar isso. Eu já mandei um texto para a escola, né, no começo do ano,
pedindo perdão por tudo que eu tinha falado pra eles e também liberando perdão pra eles, embora eles nunca tivessem pedido perdão pra mim, tá? Porque quando eu mandei esse texto foi mais, eu entendi que de forma espiritual aquilo era pra me desvincular deles. Mas em nenhum momento eles pediram perdão pra mim. Em nenhum momento eles olharam pra mim e falaram: Nayara, olha, nós realmente não estávamos prontos para atender o seu filho e nós te pedimos perdão por isso. Em nenhum momento eles tentaram reparar o erro, em nenhum momento. Pelo contrário, em algumas brigas na escola, a diretora chegou a mencionar para mim que a escola dela era perfeita, que a escola dela não tinha nenhum problema. Eu ouvi isso. Não sei o que acontece nessas escolas. Eu só sei que as escolas precisam abraçar todas as crianças. Toda criança tem direito de educação, isso está no instituto. Por que as escolas fazem essa acepção? Eu não consigo entender. As professoras precisam estar prontas para acolher o diferente, não só os autistas, mas crianças autistas, síndrome de Down, crianças com deficiência física, crianças com TOD, crianças com TDAH. Todas as crianças precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas. Todas as crianças têm direito à educação e elas precisam socializar com as outras, elas precisam brincar, elas precisam disso. Então, escolas, isso é um pedido de socorro, porque o meu filho ele tem 3 anos. Quando ele fizer 6 anos, 5 ou 6 anos, eu vou ter que tirar ele da escola que ele tá. E eu não posso pensar nisso, porque isso já me dá um desespero, porque eu não conheço outra escola que seja inclusiva igual a escola que ele está hoje. Não tem. Eu não vejo, eu não sei, pode ser que eu tô dentro de uma bolha, eu não sei, mas o que eu ouço muito, muito, muito é que as escolas não aceitam autistas. As escolas não têm esse preparo. Quero finalizar esse vídeo de 2 formas. Primeiro, eu quero falar com as escolas. Escolas, aceitem, incluam, amem o que vocês fazem. Não façam só por dinheiro. Pensem que são vidas que estão sendo tocadas. E eu também quero falar com vocês, mães. Eu sei o que você tem passado. Eu sei da sua luta. Eu sei quantas portas foram fechadas na sua cara por ter um filho atípico. Mas não desista. Continue procurando, busque informação e exija que o seu filho tenha educação e tenha a inclusão que ele precisa e que ele merece. É isso, mais um vídeo que eu termino aqui chorando. Mas eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver mais aqui no canal. E muito obrigada por vocês estarem comigo nessa jornada. Até o próximo vídeo.